Artigo 54. Compete ao Conselho Federal, inciso 1, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Inciso 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Inciso 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Inciso 5. Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e os provimentos que julgar necessários. Inciso 6. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Inciso 7. Intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do Regulamento Geral. Inciso 8. Cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina, e aos provimentos, ouvida a autoridade ou órgão em causa. Inciso 9. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. Inciso 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. Inciso 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Inciso 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Inciso 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. Inciso 14. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Inciso 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Inciso 16. Autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus bens imóveis. Inciso 17. Participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Inciso 18. Resolver os casos omissos neste Estatuto. Inciso 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados, ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Inciso 20. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 6 deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantido o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Parágrafo 2º. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Parágrafo 3º. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões. Parágrafo 2º. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário,
somente com direito a voz nas sessões do Conselho. Parágrafo 3º. Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber, e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, inciso 1, editar seu regimento interno e resoluções. Inciso 2, criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 3, julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 4, fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5, fixar a tabela de honorários válida para todo o território estadual. Inciso 6, realizar o exame de ordem. Inciso 7, decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Inciso 8, manter cadastro de seus inscritos. Inciso 9, fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Inciso 10, participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território. Inciso 11, determinar, com exclusividade, critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Inciso 12, aprovar e modificar seu orçamento anual. Inciso 13, definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina, e escolher seus membros. Inciso 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Inciso 15. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 16. Desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral. Inciso 17. Fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Inciso 18. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele.